Muito boa tarde, senhores vereadores. Cumprimentar também o público que está nos assistindo, os que irão nos assistir também. Deus abençoe. Hoje, dia 13/3/2023, uma tarde ensolarada aqui no extremo sul catarinense. Nós estamos abrindo a nossa sessão de obras e hoje nós temos a alegria de receber aqui o nosso querido diretor de Desenvolvimento, Economia, Tecnologia e Inovação de Criciúma, o ex-vereador Aldinei Potelec. Nós estamos recebendo toda semana alguém de algum setor da prefeitura que vem aqui nos passar um panorama de como está o andamento do setor, da secretaria, da gerência, enfim. E hoje o Aldinei está conosco. Deixa eu ler aqui rapidamente o seu currículo, mas antes de eu ler o currículo do Aldinei, eu estive, vereador Zaire, na semana passada na escola Wilson Lalau. Eu quero deixar esse encaminhamento a todos os vereadores para que nós possamos fazer uma visita à escola Wilson Lalau no Cristo Redentor. Fui acionado e o meu gabinete resolveu, então, trazer a pauta para a comissão de obras e nós fazer uma visita com toda a comissão para analisar lá a situação, vereador Paulo. Uma importantíssima comissão está lá vendo e acompanhando os trabalhos lá que a população está questionando algumas coisas que a gente precisa dar uma resposta para eles, ok? No final a gente faz esse encaminhamento para marcar quando é que a gente pode ir lá. Vamos aqui ouvir o Aldinei Potelec, cursando administração, especialização em cidades inteligentes, vereador de Criciúma 2017-2020, autor da Lei Municipal de Inovação, presidente do Conselho Municipal de Inovação, presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, presidente do Conselho Deliberativo do Criciúma Prev e Instituto de Previdência Municipal. Seja muito bem-vindo, meu amigo, que Deus te abençoe. Fique à vontade, o microfone dessa casa sempre será teu. Obrigado, vereador Obadias, né? Obrigado pelo convite, é um prazer poder estar aqui nessa casa, relembrando um pouco, né? Hoje numa situação diferente, mas relembrando um pouco, né, o mandato passado, quando ocupei uma cadeira dessa casa. Cumprimentar o vereador também Paulo Ferrarese, né? Vereador Pastor Jair, vereador Miri D'Agostinho, vereador Manuel Rosengue, vereador Zairo Casagrande, vereador Márcio Darossi e todos os vereadores dessa casa, né? Muito obrigado pelo convite. Bom, o vereador me convidou para falar um pouco sobre a Casa do Empreendedor, né? Eu trouxe até uma apresentação, gostaria que, se fosse possível, colocasse aí a apresentação, falando então um pouco sobre a Casa do Empreendedor. Pode passar direto já para o organograma, né? Até porque nós temos... eu quero fazer a apresentação bem rápido para deixar aberto aos questionamentos dos nobres vereadores. Né, a Casa do Empreendedor, ela está hoje dentro da Secretaria da Fazenda. Né, nosso organograma está, então, a Diretoria de Desenvolvimento Econômico. Dentro da Diretoria de Desenvolvimento Econômico, nós temos o Programa Investe Criciúma, que é o programa de atração de investimentos, com duas frentes. Uma dando suporte ao empresariado local, né, especialmente no ano passado, nós convidamos os principais empresários das principais empresas do município de Criciúma, né, de forma individual, para tomar um café com o prefeito, para colocar toda a estrutura do município à disposição dessas empresas, especialmente para que elas possam ter condições de investir mais na cidade de Criciúma, né, e também uma frente tentando buscar sempre novas empresas, novos negócios na cidade. A gente recebe quase que semanalmente sondagem, visitas de empresas querendo vir se instalar na cidade de Criciúma, né. Recentemente a gente recebeu a visita de uma empresa, braço de uma multinacional da Dinamarca, Daltschau, que é a SB do Brasil, que veio conversar conosco, veio visitar a cidade de Criciúma, mostramos a estrutura da cidade, mostramos inclusive alguns terrenos que a cidade teria disposição, de repente, para que ela pudesse vir a se instalar. Temos também dentro da Diretoria de Desenvolvimento Econômico o programa Inova Criciúma, que é advindo da Lei de Inovação e que trata justamente de apoio e fomento às startups da nossa cidade, dentro do programa do Inova Criciúma. E também aí tem a Casa do Empreendedor, e dentro da Casa do Empreendedor nós temos aí, que a gente pode dizer, são representantes de cada uma dessas órgãos do município, tanto do Diretoria do Meio Ambiente, da Vigilância Sanitária, da Fiscalização de Obras e Posturas e também do setor de alvarás. Então, a Casa do Empreendedor, ela funciona como um único local, né, para que se abrir um negócio na cidade de Criciúma, seja o microempreendedor individual,
que ele vai lá diretamente, ele é atendido lá pelos nossos atendentes ali na frente, e toda a abertura do CNPJ dele acontece ali naquele lugar, como também, de forma virtual, a gente recebe todos os pedidos dos contadores, né, para fazer a inscrição municipal das empresas que o contador ele abre lá junto à JUSESC, e de forma automática a gente faz a importação dos dados da JUSESC e faz a inscrição municipal da empresa, né? Então, como nossos parceiros, nós temos o próprio Corpo de Bombeiros, né, que não atua mais dentro da Casa do Empreendedor, mas que é um parceiro, e a própria JUSESC, né, que, como eu falei, de forma virtual, né, de maneira digital, a gente importa os dados da JUSESC e faz toda a inscrição municipal da empresa de maneira por ofício, né, sem que o contador, por exemplo, tenha que trazer a documentação para o município, a gente já faz isso de forma virtual. E nós temos também, junto da Casa do Empreendedor, o apoio do SEBRAE, né, e do Programa Cidade Empreendedora, que nos auxilia desde a questão de desburocratização, né, e aí eu preciso agradecer essa casa, porque essa casa sempre foi parceira, né, de todos os projetos que nós encaminhamos, pensando no objetivo de desburocratizar, de facilitar a abertura de novos negócios, com o objetivo de melhorar o ambiente de negócio na cidade de Criciúma. Essa casa sempre foi parceira, a gente precisa agradecer todos os vereadores por conta disso, né? Um pouco, pode passar ali para mim, por gentileza, um pouco da legislação que a gente segue hoje, né? Então a gente segue desde a legislação federal, que é a Lei da Liberdade Econômica, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, leis estaduais, como o SC Bem Mais Simples, né, que permite, então, com que a JUSESC, a gente possa fazer essa integração e importar esses dados da JUSESC, da Junta Comercial do Estado, de forma digital, e depois as leis municipais, né, que é a Lei do Alvará Provisório, a Lei do Código de Postura, a Lei do próprio Código Tributário, e a lei do plano diretor. Esses são um pouco das legislações que a gente utiliza e outras leis que nós temos no município, mas essas são as principais que a gente utiliza hoje na Casa do Empreendedor, no que diz respeito ali a utilizar essas leis para, então, viabilizar a abertura de empresas. Pode passar, por gentileza, um pouco dos números que nós temos hoje, né? Nós temos hoje no município de Criciúma, mais de 29 mil CNPJs abertos no município de Criciúma. Só no ano de 2022 foram 5.833 novos CNPJs abertos, né? Contando com aqueles que foram extintos, 2.347, nós temos aí um saldo positivo, né? E esse saldo tem se mantido anualmente de 3.400, 3.500 mais ou menos CNPJs abertos todos os anos na cidade de Criciúma, e a gente tem tido aí um tempo de abertura de 3 horas, aproximadamente 3 horas, 2 horas, 3 horas, depende do mês, né? Mas a média aí é 3 horas. Teve meses que nós ficamos abaixo de 2 horas, por exemplo, para a abertura de um CNPJ. Né? Depende como eu falei, depende do mês. Né? Se puder passar para o próximo slide, dentre as empresas ativas, dos 29 mil, mais de 29 mil CNPJs ativos, nós temos 25.550 CNPJs de microempresas, né? E 11.236 CNPJs de empresas de pequeno porte ou maiores, e temos 2.293 CNPJs, e aí é uma variedade. Nós temos cooperativas, empresários, empresas de sociedade anônima, empresas públicas, dá o total de 2.293. Nós temos como empresários individuais, que é o microempreendedor individual. Desse universo de 29 mil, vereador Zairo, né, de CNPJs, nós temos 16 mil microempreendedores individuais, que é o MEI, né, aquela pessoa, né, que é um microempreendedor individual. Nós temos hoje 16 mil. E 12 mil são, como eu falei, de sociedade limitada, microempresas. Pode passar para mim, por gentileza. Eu trouxe aqui um pouco das ações e boas práticas que a Casa do Empreendedor adotou. Né? Por exemplo, nós concedemos imunidade tributária às atividades consideradas de baixo risco, conforme a lei municipal, seguindo também a orientação do próprio Estado, que essa casa, inclusive, aprovou. Né? A gente revogou a cobrança da taxa de publicidade. Senhores, nós tínhamos até 2020 uma cobrança, junto da cobrança da taxa de alvará, que era a taxa de publicidade. Então,
a empresa tinha lá o nome da empresa na sua fachada, o município cobrava por isso, a gente revogou essa cobrança, né? Encaminhamos o projeto para essa casa aprovou. A partir de 2021 também as atividades de baixo risco não alteram mais a tipologia do imóvel, dessa forma a taxa de lixo não altera mais para comercial. Antes, até 2020, você abria um CNPJ na sua casa, na sua residência. Um microempreendedor individual, por exemplo, que ele abria no apartamento dele, ele presta serviço fora, mas ele abria como endereço fiscal o apartamento dele. Até 2020, quando ele fazia isso, a tipologia do imóvel dele saía, deixava de ser residencial e passava a ser comercial. Automaticamente aumentava a cobrança de taxa de lixo, né, coisa que não ocorre mais desde 2021 também, que a gente mudou isso. Como falei, a gente aderiu aí o SC mais simples, o SCB mais simples, a gente ampliou então o número de atividades de baixo risco, né? Também a partir de 2021, como eu falei, a inscrição municipal passou a ser de ofício, né, quando a gente importa então os dados lá da JUSESC. Também a gente ampliou o tempo de alvará excepcional, a gente encaminhou em 2021 para essa casa uma proposta de alteração na lei do alvará excepcional, permitindo com que, se dentro daquele um ano, por algum motivo, a empresa não conseguiu regularizar o imóvel, ficou alguma coisa pendente, ela pode pedir a prorrogação por mais um ano, né, de alvará excepcional. Pode passar também, por gentileza. A gente diminuiu o tempo de abertura, né, que era em 2020 de 3 dias, hoje a gente está aí em torno de 3 horas, a média anual é ter 3 horas para a gente poder abrir uma empresa na cidade de Criciúma, CNPJ. Mais de 2.000 empresas que estavam ali, como a gente chama, sem a inscrição municipal, como se estivessem no limbo, né? A gente também regularizou essas empresas. A gente criou um calendário de consultorias aos empreendedores, então a gente tem, mensalmente, a partir do momento que a gente tem a parceria com o Sebrae, mensalmente a gente tem um calendário de consultorias individuais para os empreendedores, né? Então, desde orientar ele como ele fazer o seu plano de negócio, como ele deve tratar as finanças do seu negócio, né? Como ele deve trabalhar, por exemplo, com o marketing da sua empresa nas redes sociais. Esse tipo de consultoria a gente tem oferecido para os empreendedores ali também. Também a gente passou a fazer a fiscalização do alvará, né? Seguindo rigorosamente o que diz a lei da micro e pequena empresa, porque antes o município fazia a fiscalização lá no setor de fiscalização do DFU, e a prática era que fazia a fiscalização à visita primeira, né? Se dentro de 30 dias ele não regularizasse, já tacava uma multa. E a gente absorveu essa fiscalização desde o ano passado, 2022, e a gente passou a fazer aquilo que a lei da micro e pequena empresa ela manda fazer, que a primeira visita do fiscal, ela é primeiro orientativa. Então, a primeira visita que o fiscal faz na empresa é orientativa. Se ele identificar que tem algo que não esteja dentro da regularidade na empresa, ele vai primeiro orientar a empresa que ele tem que botar aquela situação, aquele alvará, a vigilância sanitária, seja o que for, como uma orientação para que ele possa colocar em dia. A segunda visita, sim, daí ele recebe uma notificação, se eventualmente necessitar, né? Para depois, então, só da terceira visita do fiscal que de fato se faça a aplicação de um auto de infração ou de uma multa, se eventualmente ele não cumprir com o que diz de fato a legislação. Então, a gente adotou essa prática, como falei, seguindo ali a lei da micro e pequena empresa. Primeira visita orientativa, segunda visita, aí notifica-se, na terceira visita, aí sim, se ele não cumpriu, ele vai receber uma multa. E também, a gente agora, por último, a gente está indo finalizando a nossa parceria com a Credisol, para que a gente, então, possa oferecer o microcrédito, especialmente para o MEI microempresa, né, através do programa Mão na Roda. A gente está finalizando essa semana aí o contrato lá com a Credisol, foi feito todo um chamamento público, né, a Credisol se credenciou, então a gente, acreditamos que agora, a partir do mês de abril, a gente consegue disponibilizar mais esse serviço, que é a oferta de microcrédito para o microempreendedor individual. Passando rapidamente sobre o número de geração de emprego, já só faltam mais 2 slides. No ano de 2022, né, nós tivemos um saldo positivo de 3.389 novas vagas de trabalho criadas, né, no município de Criciúma. Fomos aí a 5ª cidade
no estado de Santa Catarina que mais empregou, que mais gerou emprego. Está um pouco pequeno ali, mas eu vou ler aqui para os senhores, dos segmentos que mais criaram emprego. O primeiro foi o segmento de serviços, cada vez mais a cidade de Criciúma se consolida como uma cidade, por ser uma cidade de polo, uma cidade que dispõe de uma gama gigante de empresas prestadoras de serviço, seguido pelo comércio, o setor de serviços criou 2.722 novas vagas, o setor de comércio com 249 novas vagas, a indústria com 234 novas vagas e a construção civil com 190 vagas criadas, novas vagas criadas em 2022. Pode passar o próximo, como eu falei, Criciúma, ela figurou entre a quinta cidade que mais gerou empregos, no ano de 2022, ficando à frente, por exemplo, com cidades até maiores como Blumenau ou Chapecó, Balneário Camboriú, a gente ficou aí na quinta posição. Hoje nós estamos bem próximos ali a 75 mil postos de trabalho com carteira assinada no município de Criciúma. Houve um crescimento aí nos últimos 5 anos, podemos dizer, de mais de 7 mil novas vagas de trabalho que foram criadas no município de Criciúma nesses últimos anos. No mais, acho que era isso. Espero ter podido apresentar um pouco, falar um pouco da Casa do Empreendedor e coloco-me à disposição para responder os questionamentos dos vereadores. Algum vereador, algum questionamento? Pois não, vereador Manuel Rosengue. Presidente, demais colegas, boa tarde. Secretário, a minha dúvida é com relação às kitnets que existem hoje em Criciúma. Tem muitos empresários de imobiliárias que nos procuram para saber por que esses proprietários de kitnets, 70, 80 unidades, não existem juridicamente. E com isso acabam por, pelo menos é o que comentam os empresários, eles se sentem prejudicados, porque existe aí uma concorrência desleal, enfim. Por que não esses proprietários não estão estabelecidos assim de forma empresarial, vamos dizer assim? O vereador se refere, por exemplo, os proprietários de kitnets que não têm essas kitnets registradas como uma empresa. Isso. Em relação às imobiliárias, ou só para mim entender melhor a pergunta? Então, são pessoas físicas que têm 60, 70, 80 kitnets, mas que não existem juridicamente, vamos dizer assim, não tem uma personalidade jurídica, não tem um CNPJ, e com isso traz prejuízo para o município, claro, que é o que a gente sabe que. E, por outro lado, as imobiliárias se sentem prejudicadas porque eles se sentem no prejuízo. Perfeito, entendi. Não, acho que, primeiro, assim, nós não temos nenhuma legislação, e eu desconheço se existe alguma legislação em algum município brasileiro com relação que obrigue, de repente, a pessoa que tenha mais de um imóvel, ou kitnets, ou apartamentos, que seja, constituir uma empresa para que conste nessa empresa todos esses imóveis que ele tem para alugar. Então, eu desconheço, nós não temos uma legislação municipal com relação a isso. Então, uma vez que a gente não tem uma legislação municipal com relação a isso, como eu falei, desconheço se algum município tenha isso, não tem como eu obrigar esse proprietário desse imóvel a fazer isso. Agora, ele é obrigado se eventualmente essas kitnets elas estão com a parte de habits, ele é obrigado e o município cobra o IPTU, cobra os impostos ali relacionados principalmente à questão de IPTU, e ele é obrigado a fazer a declaração do seu imposto de renda também, declarando os imóveis que ele possui. Talvez na prática isso não aconteça, se o vereador tem essa informação, talvez na prática isso não aconteça. Mas hoje nós não temos nenhuma legislação específica que obrigue o cidadão que tem mais de um imóvel no seu nome e que utiliza esse imóvel como locação a constituir uma empresa ou algo parecido. E um outro problema que aí sou eu que vejo dessa forma, com relação a essas unidades abrigarem pessoas sem a obrigação de ter um cadastro e pessoas que nem sempre são de boa índole. Pessoas que alugam uma unidade dessa
como aconteceu aí naquele último grande assalto em Criciúma, claro que, né, não foi o caso, mas muitas pessoas vêm para a cidade e são desconhecidas. A gente não tem assim não tem como saber quem são essas pessoas, porque tu não tem nenhum cadastro sequer para monitorar, para saber, né, o que estão realmente fazendo aqui na cidade, que eu acho que seria muito importante. Se Criciúma hoje está recebendo, sabe, pessoas de toda índole, de toda parte do país. Então, pelo menos um cadastro, né, obrigar a fazer um cadastro, sei lá. Eu estava até, inclusive, pensando em conversar com o pessoal da prefeitura para ver se há a possibilidade de se pelo menos exigir um cadastro, né? Perfeito. De repente, a própria Câmara pode sugerir um projeto de lei pensando em alguma coisa nesse sentido, né? Talvez não seria diretamente lá com a Casa do Empreendedor, né? Porque hoje a Casa do Empreendedor trata da questão de empresas e negócios, né? Então, não necessariamente nesse caso, quando o cidadão tem um imóvel para alocar, deveria estar na Casa do Empreendedor, mas quem sabe no planejamento urbano e assim por diante. Acho que talvez esta casa podia até pensar em alguma legislação nesse sentido, sim. Vereador Miro, é válido a preocupação do vereador Manuel, até a gente pode pensar mesmo. Obrigado, vereador Aldinei. Quem sabe um requerimento para a gente poder buscar mais informação e quem sabe propor até um projeto de lei. Vereador Miro, por favor. Boa tarde, Nós temos 4 minutinhos, tá? Boa tarde, presidente. E a minha pergunta, o Brasil, em 2022, em janeiro de 2022, gerou 160 mil empregos. Em janeiro de 2023, gerou 83 mil empregos. Esse saldo negativo também, Criciúma também refletiu aqui também, ou não? Eu confesso para o vereador que eu acabei não acessando esses números de janeiro, especialmente de janeiro, que geralmente demora um mês e meio para sair os números efetivamente. Confesso para o vereador que vou ficar devendo essa resposta com relação aos números de janeiro. O que ocorre é que, muitas vezes, no mês de janeiro, existem muitos contratos de trabalho temporários, especialmente no final do ano, né, vereador? Final de ano, existem muito aqueles contratos temporários de trabalho e que, muitas vezes, chega ali depois das festas de Natal, as pessoas acabam encerrando seus contratos de trabalho. Esses contratos precisam ser informados também ao CAGED, né? E aí, muitas vezes, acontece no mês de janeiro, especificamente, por ser o mês de férias, um mês em que o comércio em si também tem menos vendas, acaba tendo esse impacto negativo, mas que ao longo do ano ele acaba recuperando, né? Tá, uma outra pergunta. Na verdade, eu tenho acompanhado um pouco o seu trabalho, né? É muito positivo, se percebe. A única dúvida minha, assim, qual é o atrativo que a Criciúma faz e os municípios no entorno? Cocal, Içara, Uruçanga, para atrair novos empregos, novas empresas. Lá eles dão à disposição o terreno, né, terraplanagem, a boa localização, a área. Criciúma, a gente cedeu uma área agora, mas vendeu essas áreas, né? É diferente a política dos demais municípios? O município adotou, principalmente nesses últimos anos aí, essa política de não ceder a área, mas especialmente de fazer a venda dela, mas de forma subsidiada. Por exemplo, o loteamento industrial do Verdim, né, que o vereador falou. São 21 lotes, né, são 18 hectares de terras, 21 lotes desde 3 mil metros quadrados até 20 mil metros quadrados. Né. O valor que foi comercializado, podemos assim, passou de R$50 o metro quadrado. Basicamente, o que foi feito? O valor total do investimento do município, que foi aproximadamente R$7 milhões, dividido pela área loteável, encontrou-se o valor de R$50 o metro quadrado. Ocorre que um terreno de 3 mil metros quadrados, né, foi comercializado a partir de R$150 mil, sendo que um lote hoje de 360 metros quadrados é perto de R$120 mil, né, dependendo do local, até mais do que isso. Então, foi um valor bem subsidiado para as empresas que iriam ali se instalar. E tem mais uma outra questão, né? A partir do momento que você faz a cessão,
e nós participamos, na outra legislatura eu estava aqui, eu acho que o vereador também participou, nós visitamos várias empresas que tinham recebido os imóveis e que queriam ampliar o seu parque fabril, por exemplo, não conseguiam porque o terreno que estava cedido a elas ainda estava no nome do município e ela não podia utilizar aquele imóvel como garantia para poder ampliar seu negócio. Uma vez que ela adquiriu essa empresa, esse terreno, né, e instalou a empresa ali, depois de 2 anos, né, ela já pode utilizar daquele imóvel como garantia para poder ampliar os seus negócios. Então, a gente, inclusive, na quinta-feira, a gente teve uma reunião com todos os secretários de desenvolvimento econômico da região da REC, ali na própria Associação dos Municípios, discutindo essa questão, né, porque todos os municípios estão preocupados, sim, cada vez mais de trazer negócios, trazer empresas, né, para a nossa região. Então, a gente tem, sim, conversado muito com os demais municípios com relação a isso. Vereador, nós vamos ter que encerrar, vereadores, a nossa comissão. O assunto é vasto, tem muita coisa para a gente explorar. Deixo aqui uma proposta para a gente, em nome da comissão, convidar o ex-vereador Aldinei Protelec, diretor de Desenvolvimento Econômico, para estar conosco aqui na nossa Tribuna Livre, porque tem muita coisa que essa casa precisa saber, o cidadão cristiumense também, como a questão do MEI, que eu tinha algumas dúvidas, algumas questões para indagar aqui. Mas agradeço a presença, nós temos aí, já estourou o prazo, agradeço a presença do Aldinei conosco aqui, que nos atendeu para estar conosco nessa nossa sessão de comissão de obras. Obrigado, vereador Badias. Trago também um abraço aqui do nosso prefeito Salvário, do nosso secretário-geral Arleu da Silveira. Mais uma vez, me coloco à disposição dessa casa sempre que necessário. Vereadores, nós vamos colocar no grupo, porque nós não temos tempo para tratar, né, Fabiola, o encaminhamento de 3 requerimentos que nós vamos propor já para amanhã, para os senhores analisarem e ver se quer acrescentar alguma coisa, e também um requerimento em cima de dois questionamentos que eu achei interessante para a próxima semana, para a Casa do Empreendedor responder para essa comissão. Obrigado, senhores, obrigado a todos e até a próxima sessão, semana que vem.